Égua. 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 Olá, tudo bem? Tá começando mais um Égua do Papo, dessa vez para falar sobre um tema polêmico, tema aí caiu na boca do povo, slut shame. Alguém conhece? Alguém sabe o que é? Não conhece? Fica aqui com a gente que a gente vai te explicar tudo direitinho, como é que se procede, o que é, né? Porque na última quinta-feira a atriz Luana Piovani publicou um longo vídeo explicando, né, que seu ex-marido Pedro Scooby, ele abriu um processo contra ela em Portugal com a intenção de calar, né? Então aí, durante esse vídeo, durante essa publicação, ela citou o termo slut shame, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá? E para abordar essa temática, claro, além da Gabi que tá todo sempre aqui. Oi, tô sempre né? aqui. Hoje, Sempre novamente, aqui, né, a gente Gabi? falar de mais um assunto muito importante. Mais um Semana passada a assunto. gente também trouxe uma polêmica e hoje vai trazer mais uma que eu acho Necessária, que todo mundo inclusive. precisa saber o que é. Com certeza. Tá, vamos lá. Natália é jornalista, né? Hoje já tá- começou. A gente já tava esperando por Natália, que é jornalista, vai bater esse papo também com a gente. Muito obrigada, Natália, por ter aceitado o convite. E Natasha, que é advogada, também vai explicar melhor pra gente como é que se procede, né, Natália? Então, bora logo entrar. Explica pra gente como é que acontece. Porque esse termo aí da Luana Piovani, a gente sabe que isso já acontece faz um tempo, né? Mas só agora o pessoal tá em alta, né? O assunto do momento. Isso. Bom, Laiana, eu acho que é importante a gente trazer alguns contextos aqui Sim. para dizer exatamente o que é o slut shame, né? Eu, particularmente, não gosto muito do termo, porque numa tradução literal do inglês, ele já vem com seu estigma, né? Então, já seria algo como envergonhar uma vadia. Sim. Né? Então, eu prefiro utilizar ou a reprovação de conduta ou a censura moral como uma tradução do que seria isso, né? Então, especificamente, eu sei que o termo veio através do vídeo Sim. da Luana Piovani, então eu vou trabalhar especificamente o que eu considero que seja adequado falar nesse contexto da Luana Piovani. Perfeito. O que eu acredito que tenha acontecido ali, né, para a Luana Piovani, é a violência de gênero como estratégia processual, que é um termo que a gente utiliza muito dentro do direito, para trabalhar um pouco dessa questão dessa censura moral com relação às mulheres. Então, como é que essa violência de gênero ela apareceu no processo da Luana? Qual o sentido que teria, né, a defesa, a advocacia ali do Scooby, né, ter apresentado fotos Sim. nudes da Luana dentro desse Dentro do processo? processo, né? Qual é o sentido disso? É justamente de desmoralizá-la. Né? E como a gente vive numa sociedade patriarcal, ela trazendo nudes para esse processo é como se ela estivesse rompendo com o papel tradicional de mãe que a sociedade espera, já que a gente vive numa sociedade patriarcal. É como se ele né? estivesse tentando desmoralizar ela. Sim, Né? e essa desmoralização, essa reprovação de conduta daquela que não é o papel da mãe Exemplar. idealizado, tradicional, exemplar, ele vem justamente para mostrar, para tentar convencer o judiciário, que também é patriarcal, de dizer assim, olha, essa mulher ela não é digna da tua proteção, ela não é digna da defesa, né? Porque ela não é honesta. Né? E a mulher honesta, essa figura da mulher honesta foi algo que sempre esteve presente no nosso sistema jurídico, no nosso ordenamento jurídico, e saiu do Código Penal em 2005, foi um dia desse. Sim. Então, eu não gosto de trabalhar com o termo slut shaming, porque já traz pra gente um estigma, né? Já traz a ideia Já chega dessa julgando, vadia, né? Da chega mulher como julgando. vadia, e é exatamente aquela mulher que não está atendendo aquele papel tradicional. E para a gente comparar um pouco essas duas, a Nath colocou recentemente no Instagram dela que a comunicação ela é poder, né, também, e é justamente trabalhando nesse campo da comunicação como poder que a gente precisa trazer uma problematização para alguns desses temas. Por exemplo, a gente fala em pornografia da vingança. A pornografia da vingança, ela parte também dessa desonestidade, dessa ideia da mulher honesta.
como é? O que é a pornografia da vingança? Que tem tudo a ver com isso daqui também. E tem com a Yasmin. Você faz, quando você confia, você tem uma relação com o seu Sim. parceiro, você confia nele, você passa fotos íntimas, vocês trocam ali, né, aquela intimidade, Aham. numa relação de confiança, numa relação de afeto, e quando esse relacionamento acaba, ele usa aquilo para te desmoralizar perante a sociedade, porque se você não vai ser dele, você também não vai ser mais de ninguém. De alguma Né? forma. Então, esse termo pornografia, ele também é equivocado. Entendi. Porque você não faz uma pornografia quando você está dentro de um relacionamento. Isso é passado num outro contexto. É não é no contexto de diferente, pornografia. Então, ainda quando o direito quer dizer que você tem direito a alguma coisa, nosso ordenamento jurídico quer dizer que você tem direito a alguma coisa, ele também usa da linguagem, da comunicação, para te desmoralizar ali naquele sentido. Natasha, de alguma forma, ele ter feito isso, ter colocado essas fotos, esses nudes no processo, isso não acaba virando contra ele ou não? Isso ele colocou aí só pra desmoralizar ela eu acho que mesma ela ou fala ela no pode... sentido jurídico. Não, eu tô judicial. falando, no sentido jurídico. Não, também. Bem que- Também, porque Deveria. a gente tá evoluindo, né? Hoje eu li um negócio na internet que era assim, era assim, se você não muda suas atitudes, o ano não passa. É como se, é ano novo e se você não muda suas atitudes, se você mantém na não, mesma. não virou o ano. E na verdade não. O ano ele vai virar, independentemente se você vai acompanhar ou não, né? E o que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente fala sobre esses temas de mulheres e tal, a gente geralmente fala assim, mulheres se protejam. A gente trabalha toda uma comunicação para que as mulheres evitem cair nesses mesmos golpes. E a verdade é que a gente tem se preocupado pouco em comunicar para os homens, no sentido de que a legislação ela tem avançado. Cada ano. Ano após ano, a legislação ela tem avançado. No sentido de criminalizar cada vez mais condutas machistas que antes eram ditas como culturais e normais e naturalizadas e aceitáveis. Então, hoje em dia, ele fazer isso dentro de um processo, o ordenamento jurídico já tem discutido. Olha, isso, enquanto advocacia, não é mais aceitável. E se ele traz nude para ali, naquele sentido de desmoralizá-la, eu posso interpretar isso como também uma vingança digital, Sim. né? Então, eu não posso te dizer que isso não vai piorar para ele. Infelizmente, a gente vive numa sociedade patriarcal, onde essa conduta moral, essa censura moral, ela tá muito mais sobre as mulheres do que sobre os homens, né? Mas a legislação tem avançado. As interpretações, o próprio crivo social tem avançado no sentido de dizer assim, olha, ridículo, não faz sentido você colocar isso no seu processo. Então, eu acredito que com os últimos avanços, isso, de alguma forma, pode sim vir a prejudicar não só ele também, como a própria defesa. Porque, hoje em dia, quando a gente utiliza esse termo violência de gênero como estratégia processual, a gente está falando ali também de uma prática da advocacia que é muito comum, sobretudo no direito penal, no direito das famílias, né? E é interessante a Natasha falar sobre isso, principalmente relacionado à questão de a gente não apontar quem é o autor da violência, né? Eu, enquanto jornalista que já trabalhei em alguns veículos e também continuo produzindo conteúdo no Instagram, é comum, né, a gente o tempo todo, a mulher é vítima, mas vamos falar aqui do autor, né? Vamos Sim. produzir matérias ou Vamos mostrar produzir quem ele é, né? conteúdos, quem é? Né, porque até cria uma imagem de que esse autor é alguém que é distante, é alguém que é totalmente fora do padrão do nosso convívio, quando na verdade é o contrário, né? São caras comuns, são caras Eles legais. estão mais presentes do que a gente imagina. E o que é pior, esses dias eu também fiz um post relacionado lá à situação da Shakira com o Piqué, Sim. da Miley Cyrus lá com o ex dela lá, que eu nem lembro lá, irmão do Thor, whatever. E aí, o que teve alguns comentários, assim, de homens, claro, né, muito incomodados com o fato de sempre quando a tem. gente problematiza a questão do comportamento do deles. comportamento. Não, mas eu tive que fazer um story dizendo, por que você fica generalizando e tal. Não pode generalizar. Óbvio que a gente vai generalizar.
Se a gente está falando de um problema, que é um problema social, um fenômeno social, você vai analisar grupos sociais. A gente está falando de um grupo social homem. E aí, nessas horas, tu tem que desenhar. Eu disse assim, eu vou então dar um exemplo bem didático. Então, eu não vou falar mais violência contra a mulher, violência só contra algumas mulheres, porque a violência, teoricamente, não está sendo registrada contra todas. Eu recebi depois um comentário, inclusive de um conhecido meu, que ele disse, Égua, Natália, engraçado, eu concordava com esse termo de não acho correto generalizar, mas depois que tu colocaste esse exemplo, eu já realmente passei a concordar contigo, realmente, porque os homens, eles levam isso para um negócio pessoal. Levam muito né? pro coração, né? É um negócio tão narcisista que ele tá achando que é sobre o umbigo dele, mas não, a gente tá falando de um negócio e bem acaba mais até sendo, macro. porque é tipo aquele ditado, a carapuça serviu, né? A gente parece eles que quanto acabam... mais sente, mais a pessoa sabe, tá sentindo que putz, isso parece tem que a tá ver falando diretamente comigo, com ela, parece que aquele é o público. Mas Mas isso perdi aqui, até né? seguidor, ô amado. Sinto muito essa masculinidade. muito, é o seu, né? Isso Mas que, é a, normal. que a Natália falou é muito, muito real, né? Porque a gente não vê, às vezes, se cria um estereótipo dentro dessas violências que a mulher sofre, assim, diante da sociedade machista, né? E a gente tem sempre aquele estereótipo do homem, por exemplo, no caso da violência física, né? Contra a mulher. A gente tem sempre aquela ideia do homem que é violento, que tem essas reações, que é grosso, que enfim. E a gente percebe cada vez mais que esses estereótipos também estão mudando, porque eles vão se adaptando, né? Os agressores e as agressões vão se adaptando conforme, como ela mesma falou, né? A legislação vai mudando, a sociedade vai mudando, já não aceita mais tanta coisa. Então, é importante a gente falar sobre os agressores e os tipos das agressões, né? Pra gente poder não apenas se proteger, mas aprender a identificar da nossa realidade. Pois aquela aquela violência que a gente já... processos de perfil. Justamente. E já é aquela violência que a pessoa pratica de uma forma já bem discreta. É tão né? natural. Ela já não que manda a gente tu calar a sente, boca, assim. já não te chama de feia, já não te dá um soco. Às vezes já nem precisa, porque a mulher já tá tão coagida, não sei se é essa palavra, mas ela já se sente tão pressionada que ela mesma já tem esse autocontrole, né? Já se impõe as coisas, já se priva, né? Se inibe. E olha, Gabi, isso que tu falaste é importante, porque assim, eu gosto de trabalhar com o termo violência de gênero, né? Porque o termo violência de gênero, ele não identifica exatamente as partes. Então, ele não diz exatamente que é o homem praticando contra uma Violência mulher. contra a mulher, né? Até porque no caso da Yasmin Brunet, foi uma mulher, Sim. né, contra a outra. Então, a violência de gênero, ela subentende a dominação patriarcal. Ela que é mais ela abrangente. pode ser produzida por homens, porque geralmente mas ela também é reproduzida por mulheres. Então, quando a gente fala assim, a pior coisa que tem é mulher machista. E a gente gosta sempre de falar, né, isso, eu e a Nath. Não existe mulher machista, porque ela nunca vai se apropriar, ela nunca vai se aproveitar, se privilegiar desse sistema patriarcal. O que existe são mulheres que reproduzem o machismo. E a violência de gênero, principalmente no slut shame, ou, né, no que a gente está usando o termo aqui, Sim. que eu já disse que eu não concordo, mas vamos lá. Esse julgamento moral, essa reprovação moral, essa censura moral, ela parte muitas vezes também das próprias mulheres, que já foram socializadas desde criança, né, a se domesticarem totalmente, né, a se fecharem, a serem as belas recatadas e do lar. Não à toa que essa figura para o primeiro damismo na época da como é Temer? Marcela Temer, chama Michele Temer. Já misturou tudo M, loura, whatever. Da época da Marcela Temer é justamente porque é aquilo que se espera, né? Então a gente tem visto muito desse senso moral sobre a Janja atualmente, né? A gente não tá falando aqui de uma exposição necessariamente sexualizada dela, mas a gente fala de uma forma ou de outra de como ela deve se vestir, de como ela deve se comportar, e tudo isso é dentro desse estereótipo da mulher honesta, da mulher que deveria ocupar um lugar tradicional dentro daquilo que a gente entende que é o papel dela. Eu já cheguei a ouvir até da Janja esses dias, também não vou citar nomes, mas aí, olha, eu acho que essa Janja vai dar problema pro Lula, por causa do jeito dela de ser fora do padrão, Sim, né? Ela tá ali... Pra frente. Ela tem... Pra frente, é uma líder, a Janja. Ela é ela articulada, né, politicamente. E ela mostrou muito isso na posse, né? Que foi uma coisa que
Ela Esqueceram o dominou. Lula. Esqueceram o Ela Lula. chamou bastante atenção. Né? Ela realmente. chamou bastante atenção, que inclusive foi E eu acho que um durante assunto toda a muito comentado campanha, no né, Twitter, também. sim. Ela E ela sempre foi muito chama até presente. hoje, até falando sobre o termo de religião, a forma de qual ela fala, que ela se veste, que ela se expressa, também chama muita atenção e isso acaba incomodando a sociedade, porque a gente vive numa sociedade, querendo ou não, preconceituosa, né? Se não viver da maneira que eles acham que tem que ser vivida, ali tá fora do padrão e esquece, tem que, Tem que né, seguir o... ser massacrada, É. né? E Só que isso ela se impõe, né? pois é, isso que ela falou sobre as mulheres reproduzirem esse tipo de comportamento também, né? Eu acho que reflete muito na questão da rivalidade feminina que a gente cresceu alimentando de uma certa forma, né? A gente sempre tem muito esse padrão estético a se seguir e eu acho que isso acaba alimentando de alguma forma o slut shaming, vamos dizer assim, porque como mulher a gente acaba às vezes se ferindo muito. Eu vejo muito nessas relações entre as mulheres esse slut shaming. Agora que eu conheci um pouco mais o termo, que eu confesso que eu não sabia, até a gente começar a falar sobre isso e produzir matéria, enfim, eu comecei a conhecer melhor, estava lendo até ontem sobre, e eu vi um pouco disso da nossa relação como mulher, porque a gente tem muito isso de uma mulher que rouba o namorado da outra, Julga a roupa da julga outra. a roupa da outra, Aquela comportamento atriz da lá, que é loira também, inclusive, são tantas. não sei o que, Fontinelli. Astrid. Não, Não, essa é a do. Ah, Essa é a justa. É a... aquela- não, é a outra. Ai, Ela sei. comentou, inclusive foi ela Não é que falou Antônia mal da roupa. Fontinelli? Isso, Antônia. Ah, tinha que Foi ser. ela que, inclusive, falou mal da roupa da Janja, né? Falou que a Ah, Janja era sim. brega, que não sei o que aquela roupa Que não era ela uma roupa pra estar. Falou até do momento que ela puxou a calça, assim, Sim, não foi? sim, falou isso. Então, eu acho que a gente, como mulher, até foi ensinada a reproduzir isso pelos homens, né? Para que eles não precisam ter que falar ou ter que fazer. Mas, tipo assim, foi treinada para isso e a gente acaba reproduzindo naturalmente. Foi como ela falou, não que a gente seja machista, mas de alguma forma, dentro de casa, pelo pai, pela mãe, avó, tio, tia, e vendo esses exemplos no mundo, a gente acaba reproduzindo isso como uma coisa... o correto Involuntariamente. é assim, e É involuntário, às vezes. isso é bom até pra gente aprender a ter esse tratamento mais empático umas com as outras, né? Porque é um julgamento constante. Tu tens que ter uma conduta exemplar, tu tens que ter uma aparência estética muito boa, tem que ser boa mãe, tem que ser boa filha, tem que ser boa profissional, tudo É. ao mesmo tempo. Tem que ser E boa, mulher tem que ser Ser boa boa o tempo todo, todo, e tem que em ficar tudo. provando, infelizmente, isso. É. Até hoje a gente tem que ficar provando que nós somos boas, que nós somos capazes, né? Independente de cargo, independente de profissão, a gente tem que estar ali, sempre ali, firme e forte. Eu poderia ficar o dia inteiro falando sobre rivalidade feminina, porque realmente eu sempre digo assim, que a rivalidade feminina ela é a estratégia mais bem sucedida do patriarcado. Sim. Ela é a mais bem O sucedida. sistema não seria tão eficiente. Não se seria tão tivesse- eficiente Uma se vez ela eu- não conseguisse ser implementada enquanto uma estratégia política, historicamente. Então, a Silvia Federici, ela é uma autora que ela escreve muito sobre o momento em que a rivalidade feminina ela é implementada na sociedade como uma política capitalista, né? E aí ela fala, né? O que seria mais eficiente do que isso? Do que as próprias mulheres, né, serem instigadas a se separar, a não falar de homem. E a deteriorização do termo fofoca, ela vem exatamente disso. Porque o que era fofoca antigamente? Né? O que era a ideia de fofoca? Era essa conversa. A conversa entre mulheres. Né? E aí, isso começa a ficar... a ter a conotação pejorativa justamente para dizer assim, olha, mulher quando se junta não pode. Aquele ditado, Mas, por né? exemplo, hoje em dia, se você se junta, se você começa a falar assim, olha, o fulano tá dando em cima de mim, quando tu vê o fulano é casado, não sei o quê. Então, a grande questão é, eu não posso deixar que as mulheres se comuniquem. E isso é uma estratégia política. Isso serve, inclusive, para dentro dos parlamentos. Eu e a Nath, a gente se encontrou nesse processo, né, de identificação da participação das mulheres dentro do parlamento. E a gente vê essa desmobilização das mulheres enquanto grupo político muito por conta dessa política que foi implementada há muitos anos. Historicamente e sistematicamente. E funciona sempre. Então, você implementar uma rivalidade feminina num espaço onde tem tudo para ser dominado por mulheres é muito fácil, porque elas conseguem acessar
isso de uma forma natural, porque sempre lhe foi apresentado isso. E o primeiro espaço onde essa rivalidade ela se demonstra é dentro da própria casa, quando mulher e filha disputam a atenção do pai. Né? Esse é um dos os primeiros lugares onde nós somos apresentadas a essa estratégia. Então, é o que eu te digo, eu poderia ficar o dia inteiro falando em como que a rivalidade feminina ela vai se reproduzindo nos espaços, no sentido de desmobilizar mesmo as mulheres. E ela, porque isso inclusive, funciona. se reproduz, né, Natasha, por uma questão fundamental. A Natasha colocou muito a questão da comunicação. E qual é a relação de comunicação e cultura? A cultura se renova na comunicação. A gente está falando de slut shaming aí, que é o termo descolado do Sim. momento, das tecnologias, hashtag slut shaming, whatever. Moderninho, né? Moderninho, né? Só que isso é uma prática que é muito antiga. Ela só Muito. recebe uma nova roupagem a depender do contexto. Na comunicação tem 3 fatores primordiais quando a gente fala de processo comunicacional. Uma das principais pensadoras, e vocês já devem ter ouvido, que é a Vera França, Sim. maravilhosa, ela fala que um processo comunicacional ele está baseado em contexto situacional ou histórico, né? De que momento que a gente está falando, de que época a gente está falando, qual é essa situação, quais são os sujeitos que fazem parte e qual é a materialidade simbólica. O que é materialidade simbólica? É onde a linguagem ocorre. Então, a gente está falando hoje, principalmente, de um ambiente digital, onde isso é mais fácil, rápido. Só que eu vou falar de um slut shaming que todo mundo já ouviu e que é, tipo, antigaço, né? Maria Madalena foi apedrejada. Sim. Isso não é um slut shaming? Sim. Com certeza absoluta. Era essa a minha dúvida, O né? maior Como é slut que ele shaming da afeta, história. né? E qual o maior exemplo de slut shaming, né? Para as pessoas até Não, se exemplo ligarem. é o tempo inteiro, o dia inteiro. Se a gente sair daqui, eu tenho uma página no Instagram que chama @política para mulheres, e teve uma época que eu falei assim, bom, se eu começar a pautar a página em começar a falar sobre os casos de violência que aparecem todo dia, eu não vou fazer mais nada da vida. Porque todo dia tem casos absurdos de feminicídio, de estupro, de tudo que pode imaginar, né? Então, assim, a Nath trouxe a ideia de que tem essa nova roupagem para uma coisa que sempre aconteceu, que é essa censura moral das mulheres. E ficar trazendo diversos nomes também faz um pouco parte dessa ideia de dificultar as coisas, né? Então, você acaba tendo uma dificuldade de identificar o que é a violência. Né? Então, essa censura moral, ela vem como uma violência moral, mas que ela pode se transformar, né, com o passar do tempo, numa violência física, numa violência sexual, numa violência patrimonial, em todas elas, né? isso Então, tudo a gente pode chamar de slut shaming. não, mas ele é a base disso, né? Porque ele vai a da onde tentativa começa dessa censura moral, ela é de falar assim, olha, essa mulher ela não é honesta, então ela não merece a proteção do direito, a proteção jurídica. Tu entende? Então, assim, ele pode se desdobrar em diversos outros tipos de violência. E eu costumo falar para todo mundo, gente, o artigo 7º da Lei Maria da Penha é um artigo que é uma leitura obrigatória para todo mundo. Porque ali tá o que é uma violência física, o que é uma violência psicológica, o que é uma violência moral, que para a censura moral ou slut shame faz muito sentido a gente saber o que é. O que é uma violência sexual. Por exemplo, quando você começa a identificar o que é essa violência, você pode, inclusive, perceber que dentro do próprio casamento pode haver estupro. Sim. E isso é algo que a gente não fala muito sobre o estupro marital, né? Isso, quando a gente fala de violência sexual, a gente imagina que a violência sexual ela vai acontecer numa rua deserta e um desconhecido. E não é. Então, é muito importante que a gente saiba quais são os 5 tipos de violência. Esse rol da Lei Maria da Penha, ele não é exaustivo. Né? Ou seja, ele é exemplificativo, pode ter diversos outros. Depois do julgamento da lei da Mari Ferrer, veio a legislação para dizer para a gente o que é a violência institucional, que parte um pouco do que está acontecendo no processo da Luana Piovani, a depender de como que o judiciário vai tratar essas imagens ali dentro daquele processo. Né? Então, tudo isso pode gerar diversos outros tipos de violência. Então, é muito importante que a gente consiga identificar o que é, né? E é sempre nessa questão da reprovação da conduta. Se eu sou aquela mulher que é o que a sociedade espera, mas que sociedade? Como é que eu posso estar em 2023 sendo uma mulher de 1921? Isso a conta não bate. Não é adequado mais, sabe? Não faz o menor sentido. Então, é isso que a gente tem que trabalhar o tempo inteiro. Eu posso ser a mesma pessoa da década de 80 que eu sou hoje em dia? Poder, você pode.
né? Mas aí você vai ter que enfrentar a forma como a sociedade tem evoluído, junto também com o judiciário, com o nosso ordenamento O jurídico. contexto é outro que a gente falou, né? Da Convenção 1980 era uma outra pegada. Provavelmente ninguém reprovaria, estaria tendo essa conversa que a gente está tendo Sim. agora. Não tem, não Talvez existia uma forma, outra né? se incomodasse, mas não seria a maioria, com certeza. Tem um livro que eu até anotei aqui para comentar com vocês, que é da Meredith Paulston, que é de 2021. E ela estava falando exatamente sobre a questão do slut shaming e também de um outro conceito que ela fala que é whorefobia. Que whore que também é semelhante a slut, meio que piranha, É meio né? pejorativo Daí. também. E aí ela diz que a revolução sexual ainda não acabou por conta ainda da utilização, né, desses sentidos que envolvem o ser slut ou ser whore dentro daqui do que a gente entende por isso e de todas as práticas que vão ridicularizar, humilhar ou tentar constranger a mulher e colocar a mulher nesse lugar de culpa, de vergonha, exatamente. E aí eu vou também contar um pouquinho de história, porque quando a gente conta história, e eu adoro, não sei se tu lembra que na nossa aula aí, a Natasha, a gente se conhece das aulas de ciência política. Eu dizia para ela, Natasha, eu vou fazer uma linha do tempo, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender um pouquinho mais. Quando eu falei da Maria Madalena, é porque tem um outro livro que eu também estou lendo, que é sobre filósofas, que é da Natasha Herman e Fabiana ou Fábia Lessa. E aí elas estavam contando um pouquinho de como o nosso pensamento hoje, principalmente falando de ocidental, ele é influenciado por essa visão teológica cristã. E aí ela vai dizer que como a partir do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, se criou ali a diferença e uma hierarquia entre homens e mulheres. Homens com as suas características Sim. naturais e funções naturais. E que aí veio a figura da Eva e o pecado original, que foi que expulsou todo mundo do paraíso. E aí elas dizem o seguinte no livro: bom, se a Eva, que foi responsável, né, pelo pecado original, expulsar todo mundo, ela é uma mulher, porém, é ela que vai dar origem a toda a vida, humanidade. Né? Então, nenhuma mulher é confiável a partir daí, porque elas são traiçoeiras, porque elas são sedutoras. E aí, a partir daí, isso também se cria uma justificativa para a própria dominação masculina das mulheres. E aí vem aquela dicotomia entre razão e emoção, né? Homem é razão, mulheres são emoção e corpo. São corpos que precisam ser controlados. Então, a partir daí, dessa visão, né, antropológica, teocêntrica, isso é da Idade Média, e antes disso a gente já vê também esses padrões, isso vai sendo reforçado. Então, o slut shaming de hoje já vem há muitos séculos sendo reforçado a partir desse campo simbólico, quando a gente fala da comunicação. É um campo simbólico que envolve significados, significações, sentidos, emoções. Então, tudo isso está o tempo todo num campo de disputa. E aí vai recebendo novas roupagens, como a Tasha falou, de que até confunde, né? O slut shaming, mas que é isso acaba confundindo, porque a gente, como vocês mesmos citaram aqui, é uma coisa que a gente já vive, né? Aí, pô, chega um termo desse e a gente fica meio perdido, um pouco da nossa realidade, né? A gente fica meio perdido, não E fora sabe. que as pessoas pensam assim, agora tudo é mimimi, agora tudo é violência contra a mulher. Não, isso. sempre foi. Né? Sempre foi. existiu, agora É o só mesmo tão padrão. dando nomes, Agora né? a gente sabe que isso se coloca de uma forma específica. Por exemplo, tudo que. Quando a Lei Maria da Penha ela foi publicada, muito se dizia assim, ela veio para criminalizar os homens. Na verdade, ela não trouxe, em 2006, nenhum tipo penal. Ela não trouxe. O que ela trouxe? Ela falou assim, olha, aquelas violências que já estão tipificadas ali no Código Penal, dentro do contexto doméstico familiar, elas têm um outro formato, que passa pelo formato da dominação, que não é necessariamente a dominação social masculina do homem na sociedade, mas é uma dominação no campo doméstico, no campo privado, que é mais, né, não posso nem mais falar específico ainda. Mais, não sei se é correto falar mais dentro ainda. Mas tá bom, mas, assim, mas a gente entendeu. Mas dentro, assim, do sentido dentro mesmo, né? A gente tem o campo público, a gente tem o mais espaço particular, privado, né? e a gente tem o espaço doméstico que é dentro do espaço privado. Então, assim, é mais profundo essa análise da Lei Maria da Penha. Então, a gente diz que ela tem uma perspectiva de gênero, porque ela veio dizer assim, olha, aquela violência física que a gente sofre normalmente na rua, no campo doméstico, ela se coloca de uma outra forma.
A violência patrimonial, que é um furto, um roubo, alguma coisa aqui, dentro do espaço doméstico, ela se dá de uma outra forma, dentro da relação intrafamiliar, porque tem uma relação de afeto, porque tem uma relação de confiança, é diferente. Mas a dominação masculina, ela vai predominar seja no espaço presente, social, seja no espaço doméstico, né? Então, é muito importante a gente ter essa questão da cronologia, né? Que a Nath sempre... E ela me incentivou muito também a fazer isso. E hoje em dia eu faço normalmente, mas foi muito incentivada pela Nath, na época do mestrado, que é de você tentar entender como é que a gente chegou até aqui. Como é que em 2023 a gente está discutindo a mesma coisa que estavam discutindo na Idade Média? Não é possível. Como é que a gente chegou Né? nesse termo? Um dia desse, né? eu indiquei o Slut Sex and the City shaming. pra uma amiga que, poxa, gente, já faz muito tempo Sex and the City, sei lá, o quê, 20 anos. E ela falou assim, são os mesmos problemas. Sim, É a sim, mesma. Eu, É a mesma eu sou de uma coisa. geração Abordagens totalmente diferente. diferentes, Eu né? acho que eu tinha idade pra ser filha da É. Carrie e eu vejo a situação, tipo, muito presente hoje na É. minha vida. Mas é isso, gente. Olha, a gente vai ter que encerrar o papo, porque Já estão chamando já a nossa estão atenção chamando ali. nossa atenção. Mas a gente, como ela falou, a gente poderia Poderia passar passar aqui. o dia o todo dia falando, todo só falando porque é um disso. assunto que deve ser tratado, né? Ele deve ser incentivado as pessoas a conhecerem, a entenderem um pouco mais, porque tá ali. Infelizmente, a gente vive ali e isso a gente tá vivendo, passando por isso. E a Luana teve que trazer isso aí à tona pra gente entender que é um problema já. Ainda Velho, mulheres é um ainda problema precisam antigo. passar por isso para que a gente Ainda possa teve conhecer. isso, ela Infelizmente. trouxe à tona e foi muito criticada por trazer à tona. E é o que eu falo para os meus clientes. Eu falo para todo mundo na internet, assim, né, na minha página. Se todas as mulheres que estão passando pelo que a Luana... A vontade, na verdade, de todas as mulheres que passam por isso, porque todo dia uma mulher passa Sim. por essa mesma coisa da Da Luana, é falar. É expor isso na internet. Só que isso tem uma consequência. Sim. Né? Então, ela tem dinheiro, ela tem seguidores, ela tem uma rede tá de num apoio, lugar né? confortável para que ela possa fazer essa exposição. Então, não é uma coisa que eu aconselho para os meus clientes, olha, não façam, Olha, porque saúde isso mental, pode... janeiro branco. Isso É isso pode mesmo. trazer Vamos tomar muitas cuidado. consequências para vocês. Vamos fazer isso de uma outra forma. Mas não significa que ela tá errada. Sim. Porque expor isso é trazer todo esse debate à tona. A gente tá aqui ela agora acaba discutindo sobre incentivando isso. também É outras uma, pessoas. como ela falou, né? é uma rede de apoio também Sim. para outras mulheres que passam por isso e não tem a mesma estrutura que ela para poder fazer um relato como esse. Mas é justamente isso. Meninas, muito obrigada, Natasha, Natália. Muito obrigada. Pô, que aula, que Foi chance de entender Adorei mais. que a Natália trouxe né? os livros. Sim, Eu já- trouxe Depois os vou só livros, anotar a os gente nomes. vai deixar aqui, deixa até anotado, vamos deixar o arroba de vocês. Pra quem quiser entender um pouquinho mais, seguir, né, até mesmo pra ter conteúdo de fato, né, pra ser visto, pra ser ouvido. E muito obrigada, Gabi. Obrigada. Né? Lembrando você, mais uma vez, se não é inscrito no canal do Portal Roma News, se inscreve, dá o teu like, isso ajuda muito, tá bom? Gostou do assunto? Deixa o teu comentário, deixa o teu feedback. E segue o Portal Roma News nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Tem programa todos os dias, tem episódio novo do Égua do Papo toda sexta-feira e, claro, convidado novo, tá bom? Muito obrigada e até sexta que vem. Égua. 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 Égua.